pouco, eu comentei de commodity. E aí eu me deparei com essa palavra e me gerou curiosidade para saber o que era lá em 2011, quando eu lancei o Portal Joias. E aí o pessoal falava, não, o preço do ouro é igual para todo mundo, é uma commodity. Não, o preço da prata é igual para todo mundo, é uma commodity. Eu falei, mas o que é commodity? E aí que eu vim a descobrir que é um valor definido através de bolsa de valores. Explica um pouco pra gente o que é commodity. O ouro é uma commodity, Sim. né? No caso, O que define o valor de uma commodity? no caso do ouro, o valor do ouro, o preço do ouro, ele é dado na Bolsa de Nova York. De Nova York. Tá. Então, é originado o preço dele lá em Nova York. E em Nova York, na Bolsa, o preço é dado em onça. Já ouvi esse termo também. Já ouviu? Já. Então, o que significa onça? Então, uma onça, ela significa 31,104 gramas. Tá. Então, se você vê lá um exemplo, tá? 1.850. Você entra lá na Bolsa de Nova York ou num aplicativo, vai ver lá o grama do ouro, 1.850, o exemplo. Tá. Esse 1.850 é o preço da onça, não é o preço de 1 grama. Tá. Aí você pega esses 1.850, divide pelo peso da onça, que é 31,104, e multiplica pela taxa do dólar. Por isso que a cotação do ouro é atrelada ao dólar. Então, se o dólar sobe, o ouro sobe. Se o dólar desce, o ouro pode descer ou não, depende. Porque se a cotação do ouro se valoriza, o dólar só pode segurar, de repente, no mesmo patamar que ele estava. Entendi. Não significa que ele vai cair, mas ele se mantém. Ele se mantém. Ou, às vezes, ele até cai um pouco. Se ele mantém o preço da onça, de repente, o dólar cai, ele pode até dar uma descidinha. Mas a volatilidade do ouro é bem menor que do dólar. Tá. Ela é bem menor. A gente estava até comentando aqui antes, nos bastidores, que deu uma leve caída no preço do ouro devido ao dólar, igual você está comentando agora. E esse momento é um momento propício para estar investindo em ouro? Totalmente. Totalmente, porque a cotação está excelente. Olha só. A cotação está muito boa, ela caiu nesses últimos tempos por conta do dólar e por conta também da recuperação econômica. Porque como que funciona o ouro em si? Ele chega num patamar, por exemplo, ele teve a crise do Covid, a crise sistêmica do Covid. Ele estava R$ 150 o grama. De repente, ele bateu 350 por conta de todo o risco aí sistêmico. Calma. Esse, de repente, a gente está falando num período de quanto tempo? Um mês, uma semana? De um dia para o outro. De um dia para o outro, ele saiu de R$ 150 a grama para 350? 350. Tipo, na semana, ele vai subindo. Todo dia ele vai subindo, todo dia ele acaba variando e bateu até 350. Aí, depois ele volta. Tá. Aí ele vai voltando. Por quê? Porque o ouro ele atinge um patamar de alta. Aí, quando o mercado começa a se estabilizar, quando a economia começa a entrar no eixo, digamos assim, a cotação dele volta um pouco mais para a realidade do mercado. Isso é comum. Então, sempre em períodos de recuperação econômica, a cotação do ouro vai voltar. Então, mas ela nunca volta naquele patamar anterior. Que estava. No não 150, nunca. Nunca 150. Manteve agora na média dos 300. Isso. Se alguém está bem estudado e pega os momentos de baixa e sabe quando ele bate lá, compra aqui e vende lá, a pessoa faz muito dinheiro. Dobra o patrimônio. Dobra o patrimônio. Consegue dobrar o patrimônio. Interessante. Consegue dobrar o patrimônio. Só que ele tem que comprar e aguardar esses momentos, né? O duro é saber qual que vai ser o maior pico para vender lá, para a hora que começar a descer, você já vendeu. Na verdade, não existe esse momento de você saber qual é o melhor pico. Então. Não tem como a gente prever a cotação para quanto vai. Por mais que ela esteja alta, pode acontecer de mais para frente ficar mais alto ainda, mas não tem como a gente saber. Porque independe, são fatores externos que influenciam na cotação do ouro. Então, a pessoa que ela compra, ela tem que ter a paciência de ir acompanhando o mercado. E aí, na hora que ela vê que o mercado deu uma valorização assim, interessante para ela, se ela quiser,
ela pode vender naquele momento. Aí, por isso que a gente fala que o ouro é um investimento de longo prazo. Sim. Aí as pessoas falam, mas o que seria esse longo prazo? 20, Na verdade, depende muito. Em 10 anos ele valorizou, eu estava vendo antes de entrar aqui, em 10 anos ele valorizou 129%. Né? Mas, de repente, 20 anos, ele vai ter uma valorização maior. Mas, de repente, para quem comprou em dezembro de 2019, nossa, em abril de 2020, valorizou mais de 100%. Então, em pouco tempo, ele conseguiu ali uma valorização grande. Então, depende muito do que pode acontecer. Mas não é um ativo para você comprar hoje com a intenção de vender amanhã. Daqui a pouco, Porque aí você corre um grande risco de perder, porque a cotação ela é variável. E se a economia vai bem, se as coisas estão se estabilizando, não vai ter essa rentabilidade brusca, não vai dobrar assim do dia para a noite. Ela dobra do dia para a noite, normalmente em períodos de crise, em situações de crise. Sim. Né? Por ele ser escasso, por isso que ele fala, opa, vai acontecer alguma coisa aí, vamos aumentar o preço do ouro. Isso é proposital para não ter, sei lá, pessoal queimando o preço do ouro por algum motivo. Por que acontece esse pico gigantesco num momento igual teve o Covid? Porque o ouro é um ativo de proteção, ele é de segurança pela escassez, ele é um produto natural, ele é finito, né, escasso, e ele é considerado um ativo de proteção dos investimentos. Por isso que é legal a diversificação. Até mesmo quem tem galvanoplastia, compra para colocar na produção, é muito interessante que compre um pouco mais para deixar ali como uma reserva de valor.